A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a missionária Rosa de Lima, da cidade de Betim, Minas Gerais. Tenho uma palavra revelada ao meu coração, ao seu coração, que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, onde vem a falar sobre a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, que naquela época, feita por Moisés, no qual Deus, ele no monte Horebe, ele dá ordens a Moisés para construir a arca, que é o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança representava naquela época, no Antigo Testamento, a presença máxima, era o símbolo da presença máxima de Deus no meio do seu povo. E a palavra de Deus diz aqui que quando Davi assumiu o trono, a arca não estava no seu devido lugar, porque a palavra diz mais atrás um pouco que os filisteus, eles fizeram uma guerra com o povo de Israel e eles venceram a guerra e tomaram a Arca da Aliança e a levaram para a terra deles. Os filisteus, todos sabem, eram um povo pagão, era um povo que adoravam deuses pagãos, e a arca, ela foi colocada na terra dos filisteus. Durante 7 meses, a arca estava no lugar errado, com pessoas erradas, e ali causou danos ao povo filisteu. E a palavra diz que o povo filisteu ficaram doentes por causa da arca, da presença de Deus no meio deles, por ser um povo pagão, no qual eles colocaram a arca na casa de Dagon, que era o deus deles. E a palavra diz que Dagon, na madrugada, se curvou diante de Deus, da presença de Deus, por 2 vezes na madrugada. E ali eles decidiram, tomaram conselhos com os sacerdotes de Dagon, levando a arca para a casa de Abinadab, em Bet-Semes. A arca foi levada à casa de Abinadab, a arca representando a presença máxima de Deus no meio do seu povo. Mas a arca representando Deus, a presença de Deus, ela tinha que ser reverenciada, tinha que ter sido colocada no lugar de destaque. E Abinadab fica com a arca lá durante 20 anos e nada acontece porque ele não tinha reverência diante do Senhor. A arca, ela não era reverenciada como a presença de Deus, mas ela estava ali posta dentro da casa de Abinadab, estava ali como um objeto qualquer. E a presença de Deus é tudo na nossa vida, meus irmãos. A presença de Deus, o maior bem que nós temos na nossa vida. Hoje nós não precisamos da arca na qual Moisés a construiu naquela época, porque nós temos a presença de Deus dentro de nós. Nós temos a presença do Deus vivo, Altíssimo, Deus de Israel, o Criador supremo e soberano. Quando nós aclamamos, buscamos, quando nós renunciamos por Ele e clamamos e buscamos a Ele, Ele está junto de nós. Então nós não precisamos da arca de madeira, de cetim, no qual foi construída, está escrito em Êxodo. Então a palavra de Deus diz que ela ficou 20 anos lá na casa de Abinadab. Só que ali Davi, ele toma conselhos com o povo, com os capitães, com os milhares, com todos os príncipes daquela época, de toda a congregação, de que eles precisavam em Jerusalém da presença de Deus, e ele busca a arca da casa de Abinadab. Só que no caminho, quem levava a arca de uma maneira errada era Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Levavam ali a arca de maneira incorreta, porque a palavra de Deus diz que a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, ela teria que ser transportada somente pelos sacerdotes, carregando ela nas costas. Então eles colocaram ali a arca em um carro de boi, a palavra diz. E quando chega em um certo lugar, os bois tropeçam, Uzá, filho de Abinadab, toca na arca, na presença de Deus, de qualquer maneira, e ele morre. Ali Davi temeu muito, porque Uzá morreu ali naquele lugar. Só
que naquele momento Deus operou ali um grande milagre. Quando Davi, ele começou a temer mais ao Senhor. Ele precisou daquela sacudida ali de ver Uzá sendo morto por tocar na arca de qualquer maneira. Ele teme mais ao Senhor. E ele fala para Deus: Senhor, como eu trarei a arca de Deus para mim? Como eu trarei a arca de Deus? Ele se sentiu ali muito pequeno, porque ele viu que Uzá tocou e morreu. Ali havia um homem naquele lugar chamado Obed-edom. Obed-edom era um homem diferente, um homem temente ao Senhor. Davi decide levar a arca para a casa de Obed-edom, que fica ali 3 meses. A arca estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque Obed-edom, um geteu, um homem simples, humilde, que tinha a presença do Senhor já dentro do seu coração. E ali por 3 meses a presença do Senhor estava na vida de Obed-edom. E ali Obed-edom e toda a família prosperou. Eu quero falar para você nesse momento que todo aquele que tem a presença de Deus dentro de si, aquele que invoca a presença de Deus, aquele que renuncia pela presença de Deus, aquele que deixa o mundo e todos os pratos que são oferecidos aí no mundo pela presença de Deus, pela presença máxima do Criador supremo e soberano, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aquele que deixa tudo para viver na presença de Deus, prospera, tem uma família abençoada, tem uma vida espiritual estruturada e abençoada. Tudo prospera, como Obed-edom, apenas com 3 meses ali tendo a arca da aliança. Ele reverenciava a presença de Deus. A arca da aliança foi posta ali em destaque na casa de Obed-edom. E ali 3 meses, Obed-edom e sua família foram abençoados. Está escrito no verso 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Ficou em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. A palavra de Deus, ela nos ensina: Deus nunca deixou o homem à mercê. O próprio homem é que se apartou da presença máxima do Senhor. Apartaram-se da presença de Deus por interesses próprios, não andando na devida presença do Senhor, não reverenciando a Deus, não dando a devida reverência ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos que levar a arca de Deus às pessoas de maneira correta, através da nossa vida, das nossas condutas, do nosso testemunho. Nós podemos levar a todo momento da nossa vida a presença de Deus aos povos, às nações, a todo povo gentil, a todo povo pagão, a todo cego, espiritualmente falando. A todos aqueles que estão caídos, nós podemos levar a arca da aliança, a presença máxima do Senhor na vida de cada um, através das nossas obras, das nossas condutas, do nosso amor, do nosso testemunho. Aleluias, glória a Deus. José na casa de Potifar, está em Gênesis 39. Potifar prosperou porque ali tinha a arca da aliança, tinha a presença máxima do Deus de Israel naquele lugar. Enquanto isso não prosperava Potifar, mas a partir do momento que José chegou na casa de Potifar, está em Gênesis 39, a casa, a família, os bens, a vida financeira e tudo que Potifar tinha passou a prosperar. Deixe tudo por Deus, deixe tudo pela presença do Senhor. Honre a Deus até o último momento da sua vida. Eu deixo esta palavra em nome de Jesus.